A paz do Senhor, graças a Deus, né? Mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa. Bom, nós estamos estudando Cristologia e começamos o nosso último encontro a estudar as alianças de Deus conosco. E nós vimos que Deus firma a primeira aliança com o ser humano através de Noé. Noé foi o único, ele e sua família, salvo pelo dilúvio, salvo do dilúvio, Foi salvo pela mão do Senhor. Por causa de Noé se salva toda a sua família. Por tua causa pode se salvar toda a tua família. Sabia, meu irmão, minha irmã? Fica firme. Por mais lutas que você tenha, por mais dilúvios que venham sobre você, você confiando no Senhor, você será salvo. Eu já passei situações dificílimas na minha vida, com doenças, tanto minhas como dos meus familiares, problemas financeiros, muita coisa. Os problemas que eu passo, você passa, A diferença é como nós o encaramos, em que força nós nos baseamos. Eu me baseio, eu chamo sobre mim a força do Espírito Santo, e é na força do Espírito Santo que nós temos que caminhar, porque há problemas que não terão solução. E para os problemas sem solução na minha vida, eu falo, Deus, então, me dá sabedoria, me dê discernimento para viver a minha vida apesar desse problema sem solução. E quantos problemas Deus nos inspira e há solução, não é? É só confiarmos, confiar em Deus. Eu não sei, eu também não sabia confiar em Deus, eu estou ainda aprendendo a confiar em Deus, mas professando a minha fé em Jesus, eu a vivo cada dia na alegria de ser filho de Deus, filho da igreja. Amém? Confia, meu irmão. Então vamos lá. Além de Noé, que Deus já tinha um plano de salvação para o homem, Deus chama, no desenrolar desse plano da salvação, que culminaria em Jesus, claro, mas assim, o começo de toda essa história. Então, depois de Noé, Noé sai da arca com os seus filhos, a terra se povoa novamente, muitos são infiéis, mas Deus procura uma pessoa, um homem que lhe é fiel, e encontra em Abrão este homem. Da mesma maneira que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, porque ele era fiel a Jesus, fiel ao Pai, ao Espírito Santo, a Deus, ele também encontra Abrão. Então, eis aqui a história de Abrão, em Gênesis capítulo 12. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Então, diz assim: E Yahvé disse a Abrão, repare bem que não é Abraão ainda, ele é Abrão. Então, Deus disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei seu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditas todas as famílias na terra. Amém. Então olha que interessante, Deus disse a Abrão, ele ouviu Deus falando com ele, olha que coisa maravilhosa. Abrão, a Bíblia nos conta que era um homem, se fosse nos nossos dias, um homem bilionário. Ele tinha muitos gados, muitos bens, muitos escravos, muito tudo, entendeu? Ele era bilionário. Ele morava na sua casa, no seu palácio, e Deus chega para ele e fala, Abrão, eu preciso de você. Você vai ter que sair do meio da casa do teu pai, da tua parentada, dos seus parentes. Vai pegar a tua esposa e vai para a terra que eu te mostrar. E Abrão obedece. Ele não entende, mas ele obedece. Imagine você, Não tinha carro, não tinha nada. E ele pega, acho que coloca tudo em carroças, os seus bens, sai do seu palácio para viver em tendas. Então, e Deus o conduzia. Como é que Deus o conduzia? Quando você confia em Deus, quando você dá o passo na fé, um passo que até na escuridão você não está entendendo nada, mas o Senhor mandou e você vai, quando você dá o passo, ele põe o chão. Entendeu, meu irmão? Você dá o passo e ele põe o chão. Maravilhoso isso. Quando o Senhor me falou num determinado momento da minha vida, Luiz, larga tudo e vai para a Toca de Assis. Eu larguei tudo, meu irmão.
Larguei tudo. Emprego, relacionamento, larguei tudo. E fui, sem saber o que iria acontecer. Mas eu dei o passo e Deus pôs o chão. Fui extremamente feliz nos anos que eu participei da Toca de Assis. Foi maravilhoso. Quantas almas salvas, quantos irmãos cuidados. Foi maravilhoso. Quanto eu aprendi sobre a igreja. Foi maravilhoso. Então, com Abraão também, ele confiou. Deus chamou e ele deu a sua resposta. Então ele sai de Ur da Caldeia. Deus vai conduzindo o seu caminho até que ele chegue, ali em Israel. E quando ele chega em Israel, imagine assim, ele não tinha filhos, a mulher dele era Sarai, era uma mulher estéril, não existia nenhuma medicina para a ajudar a engravidar, mas Abraão confia. E quando ele chega lá, imagina se o caminho entre Ur da Caldeia e Israel é longe pra caramba, Entendeu? Mas ele foi, levou tudo e foi. Então aqui, agora Gênesis capítulo 15, nós vamos encontrar um novo diálogo entre Deus e Abraão. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 15. Estou com a minha Bíblia aqui, A minha Bíblia é da tradução de Jerusalém. Então diz assim: depois desses acontecimentos, Abraão ouve, obedece, chega lá. Então, depois desses acontecimentos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abrão numa visão. Abrão, repare bem, é Abrão ainda. Numa visão, ele viu, uma visão lhe apareceu. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Repare bem, eu sou o teu escudo, Abrão. O que é o escudo? Naquela época, existiam as armaduras. O escudo era uma peça de metal que você punha na sua frente para que as flechas não te atingissem, para que as pedradas não te atingissem. Então, ele disse: Abraão, não temas. Quem que não sente medo? Eu sinto medo, você sente medo. Mas então ele fala: se arme da coragem, ande em comunhão comigo. Eu sou o teu escudo. Vão te dar flechada, vão te jogar pedra, mas eu sou o teu escudo. Coloca o Senhor como escudo da tua vida, meu irmão. Ele é teu protetor. Amém? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: meu Senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Deus tinha prometido um filho. Ele fala: eu continuo sem filho. Aqui era um diálogo muito profundo, porque uma amizade é uma troca, Então Abraão estava já dizendo para Yahvé, para Deus: olha, eu estou te dando tudo, mas o que eu vou ter? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Como é que vai ser? Então Abraão respondeu: meu Senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse: eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Yahvé: não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele o conduziu para fora da tenda. Então esse diálogo começou a acontecer dentro da tenda, e era de noite. Então o Senhor o conduz para fora. Ele o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Abraão deve ter tentado, deve ter olhado para o céu, e aí o anjo que ali estava, essa visão que ele estava tendo, essa visitação que ele estava recebendo, e acrescentou: assim será a tua posteridade. Aí Abrão creu em Yahvé. Ele acreditou sem ter visto. Como é que anda a tua fé? Ele acreditou, e isso lhe foi tido em conta de justiça. Quando você acredita, o milagre acontece, não é o contrário. Não é que o milagre aconteceu e aí você acredita. Não, Abraão confiou.
A Santíssima Virgem primeiro acreditou e depois ela se tornou mãe do Verbo. É assim com toda a história. Acredite, confia, meu irmão. Ele disse: eu sou Yahvé, que te fiz sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança, Israel. Vocês olhem para a história, Israel é expulso de lá, Israel volta para lá. Foi ser escravo no Egito, voltou para lá. Foi ser escravo na Babilônia, voltou para lá. Tudo é assim, Israel volta para lá. Em 1948, Israel volta para lá. Não adianta, Deus deu. E aqui diz, então vou repetir, ele disse: eu sou Yahvé que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Abrão respondeu: meu senhor Yahvé, como sabei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio, colocando cada metade uma defronte da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Ponto. Vamos entender isso agora, porque nós precisamos entender. O que é tudo isso? Por que Deus fala para Abraão: pegue esses animais e os divida pelo meio e os coloque a metade em metade, uma metade na frente da outra? Vamos entender. Na cultura judaica, eu não sei se isso é feito até hoje, mas na época era assim, uma aliança era firmada entre 2 pessoas com um ritual, com um cerimonial de aliança. E a nossa igreja, como ela é muito mística, nós temos todos os ritos, né? Os rituais, né? O rito do batismo, o rito da Eucaristia, o rito do casamento, é um ritual. Então aqui nós estamos no começo da humanidade, no começo da história da igreja, da história da salvação. Deus chama Abrão e quer firmar aliança com Abrão. E ele traz os animais. Então o que acontece? As carnes divididas faziam parte dessa aliança. Então era uma aliança de carnes divididas, aliança de refeição, de sangue e de troca de roupas. Vou explicar cada um desses processos para vocês, né? No cerimonial, né, da aliança, as carnes divididas, como você pode ler aqui no primeiro ponto, a refeição, o sangue e a troca de roupas. Vamos explicar cada uma desses pormenores agora, né? Então eu vou chamar aqui o Felipe Capovilla para que nós encenemos isso, para que você vá entendendo e eu vou explicando como era feito esse cerimonial. Mas se lembre de que Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, era Abraão e Deus, não é? Então como tudo isso aconteceu? E Abraão ficou também na expectativa, como é que eu vou fazer isso com Deus? Mas aí no decorrer da leitura da Sagrada Escritura nós vamos entender. Então vamos lá. Eu e Felipe Capovilla, nós vamos fazer uma aliança entre nós. Então nós pegamos um animal, né? Vou pegar aqui uma folhinha, devia ser de outra cor, né? E nós dividimos esse animal, Aqui era um animal só, ele foi dividido. E ele foi colocado metade na frente do Felipe e metade na minha frente. Nós olhamos para o animal ali. Então, nós vamos daí então passear no meio das carnes divididas. Olhando, passeando no meio das carnes divididas. Isso significava o quê? Significava que quem quebrasse a aliança, quem rompesse a aliança, aquele que rompesse teria o destino igual do animal. Olha isso, né? Eu quero que você já vá juntando tudo isso e vai pensando em Jesus. Estamos estudando Cristologia, hein?
depois de passear entre as metades divididas, havia a refeição. Então, logo ali do nosso lado, né, haveria uma mesa aqui com uma refeição. Você sabe que o judeu não se senta numa mesa com quem ele não tem amizade, né? Por isso que Jesus, ao entrar na casa de Mateus, de Zaqueu, era aquela polêmica, né? Mas ali então, existia uma mesa onde nós iríamos tomar a refeição. Tá, sim. Nós vamos sentar e tomar a refeição. O que significava isso? União. Né? Nós estávamos andando em união na refeição. Depois a cerimônia de sangue, isso era muito forte para eles. Eles cortavam um pouquinho aqui do meu pulso, cortava do pulso do Felipe e se juntavam. Então o que era essa aliança? Né? Essa aliança é as vidas entrelaçadas, porque a nossa vida está no sangue, né? A nossa alma. Então é o meu sangue no Felipe, o sangue do Felipe no meu. Então, era assim, vidas entrelaçadas. Olha que sério isso, não é? Depois, a cerimônia da troca de roupas, que era assim, a troca do manto e da armadura. Naquela época não existia, os guerreiros, eles se vestiam com uma armadura, né? Um capacete, a espada, o escudo. Então, o que significava? Eu ia pegar a minha espada e dar para o Felipe. Ia pegar a espada do Felipe para mim. O escudo também, meu escudo ia para o Felipe e o escudo dele para mim. Quer dizer, quando alguém se levantasse contra o Felipe, eu tinha a obrigação de ir lá defender a ele tudo que era dele. Se alguém se levantasse contra mim, o Felipe viria, né, e me defenderia. Era uma obrigação, porque nós estávamos firmados em aliança. E a troca de roupas, do manto. Então, eles andavam com aquele manto. Você vê que Jesus mesmo, né, ele depõe do manto na quinta-feira, quando ele foi instituir a Eucaristia. Ele depõe o manto, depõe a autoridade. No nosso caso, eu vou pegar o meu manto e colocar nas costas do Felipe. Ele vai pegar o manto dele e colocar nas minhas costas. Significava o quê? Autoridade. Tudo que era do Felipe, agora eu tinha autoridade. Tudo que é meu, ele teria autoridade. Amém? Obrigado, Felipe. Então esta é o cerimonial da aliança. Mas olha que lindo isso, gente. Quem é o cordeiro dividido agora? Se lembrem da Santa Missa, se lembrem do Calvário. Jesus é o cordeiro partido por nós. A refeição, a Eucaristia, a Eucaristia celebrada. Pão e vinho, corpo, sangue, alma e divindade. O sangue de Cristo em nós, que nos protege. Estamos intimamente ligados, entrelaçados com Jesus. Ele nos deu autoridade sobre tudo que Ele constituiu. E Ele tem autoridade sobre nós, por isso que o senhorio de Jesus é sobre nós. Ele é a nossa espada, nosso escudo, nos protege. Precisamos defender a igreja desses lobos que andam dentro da igreja hoje. Precisamos defender a igreja do Senhor. Estamos em aliança, temos aliança com Jesus. Amém, irmão? Percebeu? Por que na Cristologia nós estudamos as alianças com Deus? Jesus hoje é a aliança entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. Estamos misturados, entrelaçados. Por isso que nós lemos o Catecismo da Igreja, precisamos, andar, em intimidade com a Santíssima Trindade. Se você olhar de novo o capítulo do Catecismo, lá no parágrafo 426, a finalidade definitiva da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo, fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. Amém? A igreja, eu, você e toda a igreja é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Amém? Então, a próxima vez que você estiver na Santa Missa, se lembre de tudo isso. Nós estamos diante do Calvário. Nós estamos na última e eterna ceia. Nós vamos estudar tudo isso daqui a pouquinho, você vai entender os mistérios, o mistério da Santa Missa. Amém? Então nós vamos ter que encerrar aqui hoje, Mas você já saiba disso. Que maravilha, Deus foi firmando aliança conosco. Amém? Muito obrigado, fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.